Olá, eu sou Otávio Reis, estou aqui para falar com você sobre vibração, frequência, sintonia e ressonância, sob a perspectiva das ciências hilariais. Então, o que quer dizer isso? E qual a aplicabilidade disso no nosso cotidiano, na nossa vida? Porque uma coisa que eu acho muito legal da gente fazer é ter a aplicabilidade prática das coisas, é transformar o conhecimento em prática. Então não adianta nada a gente ficar teorizando as coisas e não colocar em prática. Então, como que surgiu essa pesquisa? Para ficar mais fácil, vou contando a historinha de como foi se desenvolvendo essa pesquisa para vocês entenderem qual a nossa visão sobre o nosso tema. Então, quando a gente pensa em vibração, em frequência, a gente pensa em ondas, em ondas aí com uma certa amplitude. Então, se a gente se lembra que as ciências hilariais, a gente vai ter como um dos grandes pilares dela os fundamentos da natureza, que são 13. Mas desses 13 fundamentos da natureza, nós temos 7 que se aplicam diretamente às coisas físicas da natureza. Então, quais são esses 7? Quais são os mais importantes para a gente? Nós vamos ter o magnetismo, densidade, pressão, luz, depois ondas moduladoras negativas, positivas e neutras. O que vai interessar para a gente dentro do que a gente vai falar aqui? No caso da luz, que nós estamos falando de vibração e de frequência. Vibração e frequência. A luz ela tem um comportamento dual. Então, enquanto ela age como partícula, nós temos ela sujeita aí ao magnetismo, à densidade, a esses fundamentos, a partícula da luz. Mas nós temos também ela funcionando com uma onda, é uma função de onda aí. E quando ela é uma onda, ela está sujeita a todas as características de ondas, inclusive, por exemplo, ao efeito Doppler. O efeito Doppler ele vai interferir sempre nas ondas. Então, o que acontece? As ondas elas vão ter uma frequência. Essa frequência, a luz, por exemplo, com essa característica dual que ela tem, o que acontece? Ela se define mais do nosso mundo aqui quando existe um olhar que polariza nela a informação. Então, existe a experiência da dupla fenda, por exemplo, que nos mostra que o olhar do observador, do cientista, ele determina ali o resultado, a informação, é o que transforma o resultado, é o que polariza aquilo que eram funções de onda, que define aquilo ou em 2, 3 ondas ou numa partícula. É o olhar dele. Então, o olhar define, ele modifica o mundo. Aí como que eu comecei a estudar isso daí? Bom, eu fazia mestrado na França na área de análise comportamental. E na análise comportamental que eu estava fazendo, a gente estudava as influências das neurociências e da física quântica, como que isso impactava o comportamento. E estudando a física quântica, a gente estuda o colapso da função de onda, e esse colapso da função de onda, como que isso define ali a realização da pessoa no universo dele, na vida dele, na realidade dele. E percebemos através desses estudos, quando eu comecei a entrar em contato com as informações das ciências hilariais, eu comecei a adicionar as informações das ciências hilariais dentro do mestrado que eu já estava fazendo. Usando outras linguagens, porque a academia na época não conhecia essas terminologias. Então o que acontece? Um ser humano, o pensamento dele, vamos dividir de uma certa maneira em 2 grandes grupos. As suas frequências mentais e as suas frequências emocionais. Vamos definir aqui primeiro o que é frequência, o que é vibração, o que é ressonância, o que seria a sintonia. Então, frequência. Você tem uma onda que ela está vibrando ali, está tendo um ciclo dela de picos ali, numa certa frequência. É o tempo, é o inverso do tempo que ela se repete ali, naquele espaço ali. O que acontece dentro disso é o quê? A frequência é algo que quando você atinge, você começa a vibrar, seu corpo vibra, ele emana campos eletromagnéticos, existe uma carga elétrica que passa pelo seu corpo, tudo vibra, tudo é vivo, tudo tem movimento, nada é estático, nada é congelado, tudo vibra, a vida é movimento. Então, quando tudo está vibrando, você às vezes vai atingir certos estados vibracionais por mais tempo, e é o que nós chamamos de vibração.
né? Então eu começo a vibrar alegria, mas não fico naquela frequência da alegria e caio na parte emocional. Quando eu fico vibrando aquela alegria, aquilo fica estável, começa a emanar aquela alegria, eu já não estou mais em vibração de alegria, eu passo a gerar uma frequência da alegria. Já existe ali uma frequência específica, medida em hertz, que eu estou emanando, né? No caso aí de uma emoção. Então quando a gente pega, o que seria a ressonância? É quando uma onda interage com outra, né? E ela começa a ressonar, causar um impacto, né? O que está acontecendo com uma partícula gera uma ressonância na outra, que vai sofrer o mesmo estímulo daquela partícula. Ressonância, né? E, no caso, a sintonia é quando você capta aquela onda, identifica aquela onda, na nossa linguagem aqui. Então, o que acontece? Você vamos aplicar isso tudo dentro da minha pesquisa, da análise comportamental. Como que esses princípios todos, eles fazem parte do seu dia a dia, da sua realidade, eles determinam a sua vida.